Bom, olha, ontem foi um dos dias mais secos, até você percebe que a gente vai tomando aguinha aqui do lado, né? Mesmo aqui no Rio de Janeiro, no lugar que eu tô, no meio de uma mata maravilhosa, né? Mas ontem foi um dos dias mais secos nos últimos 2 anos em São Paulo, em toda a região centro-oeste, região sudeste. A umidade chegou, gente, a 14% de umidade no ar. É índice de deserto. A cidade entrou em estado de alerta. Em Rio Claro, por exemplo, no interior de São Paulo, a umidade baixou para 11%. Você sabe o que significa isso para o seu organismo, que é feito quase que 90% de água? E com esse tempo seco, as queimadas são muito frequentes, mais frequentes ainda. E a polícia teve que ajudar os motoristas, as chamas chegaram bem perto dos carros, nas estradas. E quem mora na região central, que já é seco normalmente, região de Brasília ali, olha, é um sufoco. Minas, Distrito Federal, Mato Grosso, Tocantins, Goiás. A segunda-feira em Mato Grosso, parte de Goiás, a umidade relativa do ar baixou para 10%. Hoje, esse é o alerta que a gente quer fazer para você que mora onde for. Você mora no interior, acha que não tem problema? Tem sim, senhor. Hoje o índice pode ficar abaixo de 12%, considerado passando do estado de alerta para estado de emergência em municípios do Sudeste, Centro-Oeste e Sertão Nordestino. A chuva é pouca e, olha, a molecada está sofrendo. Mas o que é que acontece com o nosso organismo, né? Quando essa umidade fica muito baixa, né? Dá uma olhada só. Rodou. Quando o céu de São Paulo fica assim, com uma faixa escura acima da cidade, os moradores já sabem. A poluição do ar está em alta. Quando a fumaça das queimadas cobre boa parte do país e o ar está seco, os brasileiros já sabem. A umidade do ar está baixa. Mas afinal, o que significa umidade do ar? É simplesmente a quantidade de vapor de água na atmosfera. Mais vapor, chuva à vista. Menos vapor, é seca. Fica difícil chover. O ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde, é que a umidade relativa do ar fique em torno dos 60%. Abaixo desse índice, a situação começa a ficar crítica. Quando atinge 30%, é estado de atenção. Entre 20% e 12%, estado de alerta. Menos de 12%, estado de emergência. Quando a umidade está baixa, é comum ter tosse seca. O nariz pode sangrar e quem tem alergia fica pior. Veja o que acontece com o nosso corpo. Normalmente, o ar que respiramos entra pelo nariz. É filtrado, umidificado e aquecido para então seguir para os pulmões. Quando o ar está muito seco, esse processo não acontece direito. As mucosas dos tecidos vão secando e ficando irritadas. Isso provoca um processo inflamatório. Quando as células estão inflamadas, elas produzem mais secreção. E como o ar está muito seco, essa secreção fica mais espessa e se acumula, criando condições propícias para o desenvolvimento de bactérias. Ou seja, o processo pode desencadear uma infecção. No rosto é a sinusite, na garganta a faringite, nos brônquios a bronquite. E se o processo infeccioso evoluir, pode virar uma pneumonia. Olha, a gente não está fazendo terrorismo, não. Tem algumas coisas que pode se fazer dentro de casa mesmo. Você pode colocar uma toalha umedecida no lugar do trabalho, no lugar onde você vai dormir, no quarto das crianças, uma bacia de água. Tem no mercado alguns aparelhos, né, como esse aqui, por exemplo, olha, que você coloca água dentro e esse vaporzinho aqui que está saindo não molha e umidifica o ar onde você está. E aí você consegue, você sente na hora, quando você sente que você está respirando um ar melhor. Tem algumas cidades, nós estivemos agora em Las Vegas, semana passada, e lá o tempo é muito seco o ano inteiro. O clima lá, na verdade, é deserto real. Então a cidade inteira, em vários locais onde as pessoas param para esperar ônibus, dentro de ambientes fechados, eles colocam como se fosse eles chamam de aspersores, que fica esse arzinho assim úmido saindo o tempo todo para que as pessoas não tenham, né? Agora, não é comum num país tropical como o nosso que a temperatura, que a umidade do ar chegue a essa secura, né? Nós pedimos, eu vou abaixar aqui porque senão você fica me vendo no meio de uma névoa aqui.
O Fabrício Batalin está lá em São Paulo com um rapaz que é um meteorologista do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, para saber se a gente pode ter algum sinal de melhora. Bom dia, Fabrício. Oi, Ana, bom dia, tudo bem? Olha o sol que está fazendo aqui em São Paulo, um dia muito bonito, só que para essa época do ano, com essa condição de ar seco, a gente sabe que esse solzão é sinal de que coisa boa não vem, viu? E realmente não vem. Eu vou te falar daqui a pouquinho sobre a previsão. Agora, Ana, nesse horário aqui em São Paulo, se a gente não tivesse nessa condição de ar seco, a umidade do ar, ela teria que estar entre 60% até 80%, tá certo? Para saber como é que está agora a situação, eu consegui esse aparelhinho aqui, que é um higrômetro que mede. Claro, o que você pede que a gente não consegue? Ai, que bom! Quanto tá aí? Então aqui é o seguinte, ele mede esse número maior que você está vendo aí, 33, 32, 32,9, então, isso daí é a umidade do ar nesse exato momento, ou seja, já está bem abaixo do que se considera o ideal e já praticamente dentro daquela faixa mais perigosa, entrando já no estágio de alerta, que é entre 20% e 30%. Né? Eu vou considerar uma coisa, você está aí num dos jardins que eu mais gosto de São Paulo, que é esse, em frente aos nossos estúdios na Rede Globo, e atrás de você tem uma fonte onde jorra ali uma água que, obviamente, está influenciando o resultado de São Paulo em geral. Se você for no centro da cidade, sem aquela fontezinha jorrante atrás de você, que dá uma sensação assim de bem-estar, né? Provavelmente esse índice no centro vai estar mais baixo, que esse é o negócio de entrar no estado de alerta, né? Sair de alerta e ser emergência. E que é um perigo, né? Tem alguma previsão aí pra gente de melhora? Não, de melhor assim para essa semana não. Já vou conversar com o Ricardo, Ana. Você mostrou aí um umidificador de ar e assim, antes da gente vir conversar aqui ao vivo com você, eu fui para a internet fazer uma pesquisa rápida, né? Porque o que os especialistas dizem? Que esse umidificador, o aparelhinho que você bota na tomada, põe água e ele solta esse vaporzinho aí que você mostrou, é a melhor solução para tentar minimizar o problema dentro de casa. Você vai encontrar aí no mercado a partir de R$100. Então começa com R$100, os mais simples, e aí o preço vai perder de vista. É caro. É caro, né? Mas para quem não tem tempo, está meio sem grana, tem a solução caseira que não tem o mesmo efeito, não é a ideal, mas também ajuda um pouco a minimizar. Que é o quê? Como você falou, um balde com água aí pertinho da cama, né? Uma toalha molhada aqui, ó, uma toalha úmida aí na cabeceira da cama já ajuda a resolver. Agora, o tempo de validade, vamos dizer assim, dessas duas soluções aqui é muito menor do que o de umidificador, tá bom? Agora eu vou falar com o meteorologista que você anunciou aí, o Ricardo Camargo. Tudo bem, Ricardo? Bom dia. A gente quer saber o seguinte, rapaz, qual que é a previsão em relação à qualidade de ar, secura, principalmente para Sudeste e Centro-Oeste, para os próximos dias, aqui até o fim da semana? Olha, deve manter um pouco essa secura, Fabrício, pelo menos até sexta-feira. Mas tem uma frente fria chegando aí que deve mudar bastante a situação, inclusive fazendo com que a temperatura caia bastante do sábado para o domingo aqui em São Paulo. No sul já deve estar influenciando ao longo da sexta-feira e do próprio sábado com bastante chuva, inclusive. Quando é que a gente pode... O Ricardo está te ouvindo, tá? Ô, Ricardo, quando é que a gente pode considerar estado de emergência? E qual um jeito mais simples? Porque eu tentei achar aqui pela Globo, em todos os estúdios da Globo tem um medidor tanto de temperatura quanto de umidade relativa do ar, né? Fica em cima para que possa controlar o trabalho das pessoas que estão aqui dentro. Mas a pessoa em casa, normalmente, não tem como. Se é o ar, você não enxerga. Então, como é que você sabe, ou sente, ou tem alguma dica que você possa dar? Porque eu soube que estado de emergência é quando está abaixo de 12% a umidade do ar. E como é que eu sei que o ar da minha cidade está abaixo de 12%? Olha, Ana, é difícil. Algumas pessoas são bastante sensíveis com aqueles tecidos, né, de mucosa, e essas pessoas sim conseguem ter uma percepção muito maior, o que não é muito comum. Indicativos da ausência de nuvens, esses dias que a gente tem, como tem acontecido aqui em São Paulo, né? Esse ventinho relativamente fraco, essa característica mostra que a atmosfera está executando um movimento de cima para baixo, inibindo a formação de nuvens,
E isso faz com que o ar fique cada vez mais seco, né? E não tendo nuvens, esquenta muito durante o dia e a gente tem a umidade relativa, então, caindo para o período da tarde para os estados aí de alerta ou até emergência. Mas a percepção de cada um, a maioria das pessoas sente, no mínimo na pele, né? Nos olhos. Agora, a quantificação realmente, abaixo dos 30%, todo mundo está sentindo alguma coisa. Tem gente que é mais sensível, que já sente um pouco naquela faixa entre 30% e 60%. Tá bom, e é importante também a gente alertar que se a pessoa sentir qualquer mal-estar, como a gente tem visto esse sol que está em São Paulo, o ideal é parar, né, e tentar tomar bastante água, né, e mesmo que não saiba quantas anda o lugar onde ela está, mas que se proteja para que não tenha aí problemas maiores e procurar um médico se tiver algum sintoma diferente. Exatamente, se manter hidratado, né? Isso que você falou é muito importante, essas dicas da umidificação, do baldinho, da bacia, ou então, quando a gente toma banho, fechar a janela do banheiro e abrir a porta do quarto para aquele vapor todo condensado, umidificar o quarto. Isso também é uma dica legal, principalmente para crianças, né? Que sentem muito mais e que sofrem muito mais com os problemas de inflamação das vias respiratórias. Muito obrigada, Ricardo. Conversando aqui já baixou para 30% a umidade. Vai baixando, está baixando. Obrigada, Fabrício. De nada, Ana. Bom dia para todos. Bom trabalho. Até logo. Obrigada.